Olá pessoal, agora chegamos na parte 6 do assunto em questão, que é exatamente descrição de circuitos e álgebra de bolo. Chegamos agora a algo importante, que é a respeito da universalidade das portas NAND e NOR. E o que significa isso? Significa que, bem, a gente sabe que toda expressão booleana ela é uma combinação de portas OR, AND e NOT, certo? Isso aqui é fato já desde do início das aulas, desde da aula presencial, inclusive, eu tenho falado isso. Agora, o interessante de comentar agora é que é possível implementar qualquer expressão usando apenas, por exemplo, portas NAND. Eu não preciso recorrer às três básicas. Se eu aplicar somente NANDs, eu consigo implementar o mesmo circuito que rege uma determinada tabela verdade. Certo? Como eu faço isso? Vamos ver as equivalências. Uma porta NAND ela pode ser equivalente a uma porta NOT, uma porta OR ou uma porta AND. Como é que é isso? Vejam aí a primeira figura ou as duas primeiras figuras que aparecem. Primeiramente, nós temos aqui a porta NAND. Quando eu pego e curto-circuito os dois terminais de entrada da porta NAND, ou seja, o valor que irá chegar nas duas entradas vai ser exatamente o mesmo. Nesse exemplo aqui, estou considerando a variável chamada A. Quando eu faço isso, eu vou ter uma operação equivalente a uma NOT. Por quê? O valor que chega na entrada da NAND são dois valores iguais, A e A. Então, nós sabemos dos 8 teoremas booleanos básicos que A e A vai ser igual ao próprio A. Só que tudo isso barrado, já que a saída é invertida devido à operação NAND. Logo, a saída X é igual a A barra. Então, isso é equivalente a você estar trabalhando com uma porta NOT. Esse simples procedimento de curto-circuitar as entradas da porta NAND. Qual outra equivalência que eu posso realizar? A equivalência entre as portas NAND e a AND. Como é que eu crio uma porta AND? Isso aqui é mais básico, quer dizer, ou é mais fácil de compreender. Se você já sabe como é a equivalente de uma porta NOT usando a NAND, que é exatamente o da figura A, basta você implementar este modelo na saída de uma porta NAND, que o termo barrado A e B barra original da porta NAND, você vai inserir uma segunda barra nessa expressão, vai ficar, portanto, barra barra, elas irão se anular e no final nós teremos simplesmente A e B, conforme está sendo apontado pelo laser. Logo, essas duas portas nesse formato, nós iremos conseguir obter o equivalente da AND. E por fim, a operação OR, equivalente utilizando somente NANDs. Bem, como é que eu faço isso? Observem a expressão apresentada na saída aqui da figura C com NANDs. A entrada da NAND é formada por dois valores. Quais são esses dois valores? São exatamente os valores negados, A barra e B barra. E como é que eu obtive esses valores A barra e B barra? Aplicando a equivalente NOT na entrada do circuito. Logo eu fico A barra e B barra. Aplicando teoremas de De Morgan, eu vou chegar aqui, este valor é igual a A ou B. Por fim, esse formato aqui, de 3 NANDs, eu vou conseguir exatamente uma porta OR. Certo, pessoal? Então, essa é a universalidade que garante que eu posso implementar qualquer circuito utilizando somente NANDs. A mesma coisa eu posso obter com as portas, obter as três portas básicas utilizando somente NOR. Primeiro caso, porta NOT, como eu encontro o equivalente? É bem similar ao que nós vimos no slide anterior. Se eu curto-circuito a entrada da porta NOR, os valores nos dois terminais serão os mesmos.
Nós sabemos que das 8 teorias ou os 8 postulados básicos de Boole, A ou A será igual a A. Tudo isso barrado, já que eu tenho uma porta NOT aqui na saída desse circuito, né, que é a bolinha que identifica a negação da saída. Então, no final, X é igual a barra, que é equivalente a uma porta inversora, uma NOT. E como é que eu implemento uma porta OR, pessoal? Como eu já sei como implementar uma porta NOT através de nó, eu aplico na saída de uma nó essa equivalência NOT. Logo, o valor que aparece aqui no nó intermediário, A ou B barra, eu vou inserir uma segunda barra, e nós sabemos que barra barra ou barra dupla, as duas irão se anular. Logo, a saída será simplesmente A ou B. Com isso, nós conseguimos obter a equivalência OR para esse circuito. E por fim, a operação AND. Como obter a operação AND? Nós vamos aplicar na entrada de uma nó a equivalente NOT para inverter o valor das variáveis de entrada. O que era A passa a ser A barra, o que é B passa a ser B barra. Por quê? Vamos observar exatamente o que ocorre, a expressão simplificada no final aqui do circuito. X é igual a A barra ou B barra, né, que são exatamente os valores que aparecem na entrada da porta nó. E tudo isso barrado. Recorrendo aos teoremas de De Morgan, a gente vai concluir que isso é igual a A e B, que é equivalente à operação AND. Então, observe que, se você comparar, né, se você posteriormente retornar um pouquinho o vídeo, irá observar que o método de implementar a porta NOT ou a função NOT, nos dois casos são equivalentes. Você curta-circuita a entrada da porta NAND ou NOR. Para você obter a OR, você vai usar o que, nesse caso, nós estamos vendo agora. Nós vamos colocar em cascata portas NOR, só que uma delas curto-circuitada. Esse mesmo procedimento você realiza para encontrar a AND no slide anterior. Nós observamos, a gente aplicando as NANDs. E o inverso vai ser para a AND aqui, ou seja, colocar portas equivalentes NOTs na entrada, eu vou obter a AND. No caso anterior, com as NANDs, eu vou obter a OR. É o inverso, certo? Então, existem muitas semelhanças entre o método de implementar a universalidade dessas portas para obter as três básicas, certo? Elas são bem similares ao procedimento de obtenção dessas equivalências. Certo, pessoal? Bem, foi mostrada essa universalidade. Agora, na prática, né, existe algo realmente vantajoso ao se utilizar essa universalidade? Como essas equivalências podem ser utilizadas na prática? Certo? Então, vamos ver isso. Se foi proposto essas tais universalidades, deve-se intuir ou estimar que existe alguma vantagem. E de fato existe. Vamos ver agora. Exemplo. Em um determinado processo de fabricação, uma esteira de transporte deve ser ligada sempre que determinadas condições ocorrem. Essas condições são monitoradas e têm seus estados sinalizados por 4 sinais lógicos, que são: A. Será alto sempre que a velocidade da esteira for muito alta. B. Será alto sempre que o recipiente final da esteira estiver cheio. C. Será alto quando a tensão da esteira for muito alta. E D. Será alto quando o comando manual estiver desabilitado. Então, esse circuito lógico, um circuito lógico é necessário para gerar um sinal que será alto sempre que as condições A e B estiverem simultâneas. Ou seja, quando a velocidade da esteira for muito alta e quando o recipiente final da esteira estiver muito cheio. Então, esse sinal aqui, que pode ser, por exemplo, um alarme
sonoro, um alarme visual, não sei, aqui não especifica muito bem, mas ele irá para nível alto. Sempre que as duas ao mesmo tempo, A e C, ou seja, A e B, A e B estiverem em nível alto. Ou, observe o ou aqui, a operação ou, sempre que as condições C e D, ou seja, tensão da esteira muito alta e comando manual desabilitado, ocorrerem de forma simultânea os dois níveis alto, esse sinal será ativado, certo, pessoal? Então, esse é o circuito a ser analisado, que, conforme já definido aqui nessa explicação posterior, é uma operação AND, entre A e B, porque elas têm que ser simultâneas, não basta uma ou outra em nível alto, as duas devem estar em nível alto para acionar o alarme. Ou, olha aqui, ou C e D, simultâneo. Então, esse é o circuito. Desculpa. Essa é a expressão, bem simples, né? O que ele está propondo aqui é algo bem simples. Então, vamos agora implementar ou descrever o circuito lógico que rege essa expressão algébrica. Bem, e como implementar isso aí em termos de circuitos integrados? Aqui eu já vou inclusive fazer um gancho com a parte laboratorial, que é algo que vocês vão ter que utilizar na prática quando implementar circuitos experimentais em laboratório. São apresentados aqui três circuitos integrados referentes às portas NAND, AND e OR. Observe como é o formato do CI da porta NAND, certo? O nome desse CI é o 7400. Eu ocultei o LS porque existe a família 7400, aí dependendo de algumas variações de tecnologia, esse LS pode mudar, certo? Mas é um CI bem típico. Então, nós podemos simplesmente falar como 7400, assim como 7408 e 7432, para ter ciência que estamos falando de CIs de portas AND e OR, respectivamente, com duas entradas. Então, observe a disposição das portas lógicas. Cada CI desse tem 4 portas lógicas, onde cada pino identificado, se você tem informação sobre o que representa cada pino, você sabe o que é entrada, o que são as entradas e o que é a saída de cada porta lógica, certo? Então, a partir desses 6, vamos implementar o circuito proposto anteriormente. Uma forma simples de implementar o circuito lógico usando 6 é dado através dessa imagem aí, observa. Nessa imagem, conforme nós já vimos na expressão anterior, nós precisamos de duas portas AND, ou seja, nós vamos utilizar o CI 7408. Aqui nesse exemplo, o que ele está fazendo? Eu estou usando essa primeira porta lógica, com as entradas 1 e 2, a saída 3. Essa saída 3 vai ser conectada no pino 1 do 7432, observe aqui 7432, uma das entradas dessa porta O. A segunda entrada, que é o pino 2, ele vai estar recebendo exatamente o que? O pino 6, o pino 6 do CI 7408, certo? E o que é que está saindo desse pino 6? Exatamente a outra porta AND, que possui na sua entrada os pinos 4 e 5, as variáveis C e D. Logo, utilizamos duas portas lógicas do CI 7408 e uma porta lógica do CI 7432 para implementar o circuito desejado, certo? Então, conseguimos montar. O que pode ser essas variáveis A, B, C e D? Simplesmente chaves mecânicas conectadas a fontes de alimentação. Se eu ligo a chave, vai aparecer um nível lógico alto, nível lógico 1, na entrada dessa variável. Se eu desligar a chave, irá aparecer o nível lógico 0. Não estou mais conectando a fonte de alimentação na entrada desse CI. Assim como a saída pode ser um LED.
ou um alto-falante que emite um som, certo? Bem, agora a forma alternativa, como é que seria? Eu vou sair desse escopo de portas AND e OR e irei aplicar agora somente as portas, as equivalentes NAND. A gente sabe, dos slides anteriores, que a equivalente AND utilizando NANDs é o que? Eu pegar uma NAND e colocar em cascata uma segunda NAND com as entradas curto-circuitadas. Então, isso eu vou ter uma AND. Da mesma forma, na porta lógica de baixo, eu vou aplicar o mesmo procedimento. Observe aí na imagem, ó, o mesmo procedimento. E por fim, a porta OR. Nós sabemos que para implementar a porta OR, eu vou ter que ter exatamente o que? Uma porta NAND com a entrada, os terminais de entrada dessa porta, tendo exatamente o equivalente NOT. Então, ó, encontramos aqui a porta OR. Agora vamos contar o número de portas lógicas. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 portas lógicas. Se você olhar o 67400, você irá observar que ela possui apenas 4 portas. Ou seja, eu vou precisar de 2 CIs para implementar esse circuito. Da mesma forma que usando apenas AND e OR, eu precisei de 2 CIs. A diferença é que lá eu só recorro a 3 portas lógicas e aqui a 7. Então, é uma desvantagem utilizar isso. Do jeito que está aí é. Agora, lembre-se o seguinte. O que são esses termos aqui que estão rachurados em uma cor diferenciada? Não tem um fundo branco. Você, por exemplo, as portas lógicas 3 e 5. Aqui nós temos, ó, 2 portas NOT em cascata, ou seja, barra dupla. Quando isso ocorre, o que eu posso fazer? A gente sabe que nós podemos exatamente, ó, cortar essas 2 portas NOT. Assim, e aplicar o que? Ó? Uma ligação direta entre essa NAND número 1 com a 7. Da mesma forma, eu posso descartar essas 2 portas lógicas aqui que estão fazendo papel de NOT e conectar diretamente a porta 2 com a 7. Logo, feito isso, o que eu vou obter com essa eliminação? Exatamente, ó, eu vou obter um circuito com 3 portas lógicas. Eu mantive a mesma quantidade de portas lógicas do circuito original, certo? Só que com uma grande diferença. Ao invés de trabalhar com 2 CIs, eu estou utilizando agora somente um, porque eu preciso, nesse caso aqui, agora, de 3 portas lógicas, né? Observe que o 67400 possui 1, 2, 3 portas lógicas. Ainda sobra uma aqui, não está sendo utilizado. Então, eu mantive a mesma quantidade de portas lógicas, só que eu diminuí pela metade a quantidade de CIs. Isso vai fazer com que diminua o tamanho do meu circuito, diminua o volume, diminua o número de conexões que eu tenho que fazer de um CI com o outro, ou seja, vai diminuir a complexidade e a probabilidade de ter ruído e erro, e vou diminuir o custo do meu produto, uma vez que eu diminuí pela metade a quantidade de CIs. Em vez de recorrer ou comprar 2 CIs, eu vou utilizar simplesmente um. Então, tudo ficou mais prático. Então, essa é a grande vantagem de se utilizar a universalidade das portas NAND e NOR. Essa é a grande vantagem, pessoal, certo? Bem, então, para a gente finalizar essa parte número 5, né, se não estou enganado, vamos só apresentar algumas simbologias alternativas que vocês podem encontrar em folhas de dados manuais ou chamados datasheets, né, que é o equivalente a manual desses CIs. Você pode encontrar essas simbologias alternativas, certo?
que é basicamente o quê? É muito comum inverter aquela bolinha da negação da porta NOT para a entrada do circuito. Essas simbologias alternativas. Que é exatamente esse procedimento passo a passo que está sendo apresentado aí, que eu acabei de mencionar de maneira mais resumida. Vamos direto para esses circuitos. Então, por exemplo, a Angel, se eu pego e coloco portas NOT na entrada dela, utilizando uma nó, quando você realiza exatamente o procedimento de simplificação da expressão, você vai encontrar uma End. Observe que isso é equivalente à universalidade da porta nó. Essas bolinhas que representam uma NOT são nós curto-circuitadas, ou NOT. Certo? Então, quando você começa a fazer esse tipo de análise, você vai encontrar exatamente essas equivalências. Então, aqui o que eu vou deixar? Eu vou deixar para vocês exatamente fazerem essa análise. Peguem o circuito aqui original, que é A ou B, joguem nele, analisem essa expressão, a gente sabe que é uma NAND, só que uma NAND, ao invés com A ou barra, vai ser A barra ou B barra, certo? Vai ser A barra e B barra. Aplique o teorema de De Morgan e vocês irão encontrar exatamente o valor A ou B. Façam esse mesmo procedimento para todos os outros circuitos apresentados a seguir. Ok, pessoal? Bem, então, vamos encerrar aqui a aula, porque ela já está bem prolongada, e vamos dar continuidade na próxima videoaula com exemplos. Finalmente, a gente não ainda explorou essa questão dos teoremas booleanos para simplificar expressões. É o que nós iremos realizar no próximo tópico. Então, até mais, pessoal.